Vambora, galerinha, para mais um vídeo do canal Historiando com Jane Lobo. Hoje vamos falar sobre um acontecimento super maneiro da história, a Revolução Francesa. Não é à toa que ela vai marcar a passagem da Idade Moderna, das grandes monarquias dos reis europeus, para a Idade Contemporânea. Será um pontapé para as demais revoluções que virão após ela, pois suas mudanças foram profundas, mexendo em estruturas culturais, políticas, econômicas e sociais. Destituiu o poder de reis, acabou com privilégios da nobreza, fortaleceu a burguesia, modificou toda a estrutura rígida e hierárquica da sociedade. Seu lema tornou-se universal, na famosa frase liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa irá dividir em 3 fases. A primeira, monarquia constitucional ou fase da Assembleia. A segunda, convenção, a mais sangrenta. A terceira, fase do diretório. E logo após deu origem ao período napoleônico. Mas vamos pensar. Uma revolução traz mudanças muito radicais a uma sociedade. Ela não pode acontecer da noite para o dia, em um estalar de dedos. Ela será feita de um processo de várias coisas que irão dar muito errado ao longo de anos, trazendo profundo descontentamento à população. Por isso, vamos ver agora o que deu de tão errado na França para o povo ir às ruas querendo mudança. Os precedentes da Revolução Francesa, ou os fatores que geraram tal revolução. O primeiro deles, o sistema de governo. A França tinha uma monarquia absoluta, aonde o rei mandava em tudo. Ele fazia a lei, ele julgava a lei, ele mandava executar a lei, ele era a lei. Ainda tinha a teoria do poder divino do rei, ou seja, onde falava que o rei teria sido escolhido por Deus para nascer nobre e ocupar aquele lugar na sociedade. Imagine se o rei não gostasse de você. Ele poderia mandar te prender e matar, sem ser questionado. Seu mando era absoluto, inquestionável, uma ditadura. Isso não lembra fato atual em nossa sociedade? Outro descontentamento do povo era com o sistema social, o mais conhecido como divisão social. A sociedade francesa estava dividida em 3 estamentos, que não poderiam ser mudados, pois eram estabelecidos rigidamente pelo nascimento de cada pessoa. No topo, ou no primeiro estado, ficava o rei, que mandava absoluto e dava a última palavra para tudo. Junto com ele estava o clero, a igreja, que desde a Idade Média ganhava, além de poderes religiosos, poderes econômicos e políticos, e servia como órgão regulador da sociedade, freando a sociedade. Quem nunca ouviu a frase, eu não vi o que você fez, mas Deus vê tudo. Os olhos da Igreja Católica estavam em tudo. Ela dominava o povo. Portanto, ajudava o rei a ditar as regras na sociedade. Seus dogmas eram inquestionáveis e trazia o povo conformado. Falava, olha, se você nasceu servo, é porque Deus assim quis. Se conforma, trabalha, seja bom para ter uma boa morte. O clero estava dividido em alto clero, oriundo de famílias nobres, e baixo clero, os mais pobres, que tinham contato direto com o povo, e muitas vezes ficavam do lado dos revolucionários. No segundo estado estava a nobreza, que também era dividida em cortesã, que vivia nos palácios de Versalhes, nas festas e nos banquetes. Nobreza provincial era aqueles que, por algum infortúnio, tinham ficado pobres e eram mandados para o interior da França. E nobreza toga, burgueses que conseguiam burlar o sistema e comprar títulos, os espertinhos, hein? E na base era o terceiro estado, era o povo, camponeses, servos e os sans-culottes, que ganhavam esse nome porque não usavam calças apertadas como os nobres, eram calças largas, sem culotes. Junto com o povo também tinha a burguesia, comerciantes, banqueiros, profissionais liberais.
A burguesia tinha dinheiro, mas não tinha nascido nobre, não tinha sangue azul, não tinha educação nobre, não tinha cultura nobre. Por isso, estavam desprovidos de política e de qualquer privilégio junto com o povo. Sobre cultura, civilização e educação da nobreza, eu vou deixar um link de um outro vídeo que eu fiz que irá explicar melhor sobre isso. O fato é que o terceiro estado tinha 97% de toda a população. O terceiro estado sustentava os luxos e despesas da nobreza. Menos substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, pegar doméstico para Disneyland, uma festa danada. Peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil. Para o terceiro estado não sobrava nada, não tinham direito nem a descanso, só tinham direito a trabalhar. Outro fato que mexia com a sociedade era a má reputação do rei Luís XVI. Havia assumido o trono com 15 anos e, embora fosse preparado e educado desde cedo para ser nobre, não tinha a menor aptidão, a menor habilidade para o cargo que assumira. E ainda se casou por questões políticas com Maria Antonieta, uma princesa austríaca, uma jovem de 14 anos que só queria saber de festas, roupas e joias. Parecia não ter nada na cabeça, além de grandes chapéus e penteados cada vez maiores. Dizem as más línguas que Madame Deffit, seu apelido, foi aquela que falou uma nobre frase quando o povo passava fome nas ruas. Se não tem pão, que come brioches? Será que essa frase seria a primeira fake news da história? Fora o fato do rei ter virado piada nacional pela demora de ter um filho. Passou mais de 7 anos para que o rei tivesse seu primeiro herdeiro. Um filho era muito importante para afirmar a aliança entre a França e a Áustria e para socialmente mostrar a virilidade do rei.
fator gerador da Revolução Francesa foram as ideias iluministas. As ideias iluministas estavam se espalhando rapidamente por toda a Europa. Sabe aquela vizinha fofoqueira solteirona que pega no seu pé e quando você deixa um furo espalha geral? Era assim o iluminismo. As ideias iluministas é como uma fofoca, se espalhou geral por todo o planeta. As ideias iluministas contestavam o direito divino dos reis. Ela contra os dogmas da Igreja Católica, as verdades absolutas que deveriam ser contestadas. Era contra essa divisão social. Elas pregavam a justiça, direitos individuais do cidadão, a vida, a dignidade ao trabalho, a igualdade de direitos civis e jurídicos. E ao defender valores universais, a Revolução Francesa, junto com as ideias iluministas, ganharam um caráter global. Em quinto lugar, que trouxe tamanho descontentamento, foi o crescimento exagerado da população, que não foi acompanhado pela colheita. Falando em colheita, esse seria o sexto fator, devido a problemas climáticos, a variação de um inverno rigoroso e um verão com altas temperaturas, houve a perda da colheita em toda a Europa. Entre 1783 e 1784, a erupção do vulcão Laki, na Islândia, que arremessava toneladas de fumaça de enxofre na atmosfera, cobrindo toda a Europa e parte da Ásia e África, ficando assim por mais de 8 meses, trazendo intoxicação, chuvas ácidas, que junto com gastos afundavam cada vez mais a economia francesa e ficava cada vez pior a situação de fome e desespero da população. Fome. Era isso que a população sentia. O pão era a base da alimentação francesa, o trigo, o cultivo principal. No período de crise, o custo do pão chegou a quase o valor de um mês de trabalho. Mas enquanto o povo passava fome, as festas continuavam no palácio. E essa sociedade não questiona o salário desses executivos e querem questionar o salário de um deputado. O meu salário, falar do meu salário, que sou uma pessoa honesta, material e intelectualmente. Eu ganho aquilo que eu ganhava como professor 40 horas, praticamente, que dá mais ou menos uns 15 mil reais. Como oitavo fator, foi a crise econômica gerada pela perda do mercado comercial das manufaturas têxtil para a Inglaterra. A Inglaterra estava investindo pesado nas técnicas de revolução industrial. A perda de mercado fez com que aumentasse o desemprego nas cidades. Outro fator foi a participação da França nas guerras. Primeira Guerra de 7 anos contra a Inglaterra, para ter os territórios das colônias do norte da América em 1756, que trouxe gastos financeiros, a perda, claro, dos territórios e a perda de influência da França no mercado, no comércio da Índia. E ainda teve que pagar multa à nação vencedora, pois quem perde, paga. Mas agora vem o estopim de tudo.
O governo francês tinha uma escolha com o dinheiro que lhe sobrava, ou investia em sua economia, no comércio, ou mesmo comprava alimento para a população, ou podia colocar todo o resto do seu dinheiro como apoio à guerra da independência dos Estados Unidos, à guerra da independência das 13 colônias, como vingança contra a Inglaterra. O que ele escolheu? Vamos pensar? Vingança! É isso que o povo escolhe. Isso que o rei escolhe. Só rindo mesmo. Não é possível que o rei fez tamanha escolha. Se vingar ao invés de tentar resolver o problema da sua nação. Com isso, foi o caldo que entornou. Agora o povo estava realmente com raiva, com sangue dos olhos. A população faminta começou a roubar, saquear lojas e invadir casas. O país perdeu o mercado, fator climático, péssimas colheitas, as ideias iluministas, a população crescendo, fome, má reputação do rei, não dava mais, o povo queria mudanças. Em 1787, o rei convoca uma assembleia para resolver os problemas do país, a Assembleia dos Notáveis, entre a nobreza e o clero. Para aumentar a arrecadação, sem resultado, ele convoca a Assembleia dos Estados Gerais, agora com a participação do terceiro estado. O povo se dividia em girondinos, a alta burguesia, e jacobinos, a baixa burguesia, que mesmo com todas as diferenças financeiras, queriam, nessa altura, a mesma coisa: garantir seus direitos, diminuir o poder do rei e do clero. Essa assembleia não acontecia há mais de 175 anos, era a oportunidade perfeita. Porém, na votação era muito injusto, cada estado tinha direito a um voto, ficando assim a nobreza e o clero juntos, sempre com 2 votos, e o povo com 1. O povo não queria mais esse tipo de voto, e sim queria o voto por pessoa. O rei, então, vendo a insatisfação do povo, não entra em um acordo. Nessa altura se desponta um jacobino, Maximilien Robespierre, que vai à frente do povo na luta por seus direitos. Não tendo escolha, o rei decide aumentar os impostos sobre o terceiro estado para solucionar o problema econômico da nação francesa. Vendo que não teria jeito, vendo o povo inflamado, o rei então faz mais uma errada escolha. Ele decide fechar a assembleia. Mas agora não tinha mais volta. O povo, sob o comando de Robespierre, ele invade uma quadra de jogo de pela ao lado do Palácio de Versalhes e resolve fazer sua própria assembleia. Sem a presença dos demais estados, convocam e começam a escrever uma nova Constituição que iria restringir o poder do rei. Esse episódio ficou conhecido como o Juramento do Jogo de Pela, em 20 de julho de 1799. Frente aos fatos, o rei começa a reunir suas tropas para parar o povo, mas o povo estava nas ruas e não teria volta. Vamos passear na avenida, vamos passear nas veredas no arvoreado, há uma cordilheira sob o asfalto, a estação privada. Mas o povo, liderado por Robespierre, saqueiam os arsenais de armas da cidade
e vai atrás da pólvora, que ficava guardada na Bastilha. No dia 14 de julho de 1789, o povo derruba a Bastilha. Bastilha era uma fortaleza onde ficavam vários presos políticos. Era o símbolo máximo do poder absoluto do rei. Mataram os soldados, roubaram a pólvora, destruíram a Bastilha. O povo volta para a Assembleia e escreve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses atos irão se espalhar por toda a Europa, espalhando medo nas outras monarquias. Gente, desculpa, eu fiquei tão emocionada com a Revolução Francesa, com a luta da nação, que foi uma falha. É porque Flamengo é nação, né? Bom, desculpa a brincadeira à parte. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Vou colocar na descrição alguns links para que vocês possam também fazer outros tipos de consulta. Vou colocar um texto que vai falar sobre o poder da igreja. Vou colocar um link onde vocês vão poder entrar numa página e visitar online o Palácio de Versalhes. É maravilhoso, vocês podem ver em 3D. Todas as maravilhas, todo o luxo da nobreza. Esse link também vai falar um pouco da história do rei, né, da rainha daquela época. Vou colocar também, vou estar colocando o link para você ver um filme, Danton, que também fala sobre a Revolução Francesa. Eu não consegui o link do filme Carlota Joaquina, mas quem puder assistir também é maravilhoso e ajuda muito na compreensão desse tema. Bom, até um próximo vídeo no canal Historiando com Jane. E até lá, um grande beijo!